Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 para ir direto ao Instagram. Pode ser também o endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel, é só digitar. E você vai ao YouTube, blog e Facebook. Eu transmito sempre a liturgia para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarística, dos grupos de oração, porque aqui eu pesquiso em sites fidedignos da Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Vamos lá. Neste dia eu tenho aqui o vídeo que eu deixo para vocês sobre a liturgia referente ao sábado depois das cinzas, dia 8 de março de 2025, no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria com o creio e prefácio da quaresma. Para comemoração, para fazer memória, se o presidente da celebração decidir, a missa pode ser em homenagem a São João de Deus, um religioso. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica em Colatina. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 9b ao 14. Assim fala o Senhor. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor de teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 85 na Bíblia Vulgata ou 86 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 11a. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repitamos: ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece e lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repitamos: ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Ezequiel 33, versículo 11, e depois vamos proclamá-lo. A proclamação, a leitura do Evangelho será
com o texto escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Primeiro vamos à aclamação. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava ali grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Olha aí, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus dando uma lição aos fariseus, né? Jesus não veio chamar justos, mas pecadores. Lucas capítulo 5, versículo 32. Ou seja, Jesus veio chamar todos nós. Eu sou pecador. Todos nós somos. Temos que reconhecer isso. Nós temos a concupiscência em nós, a predisposição para o pecado. A liturgia de hoje é cheia de esperança. Todos nós possuímos alguma cadeia que podemos quebrar, ou podemos nos arrepender de algo que dissemos ou que deixamos de fazer, conforme a leitura do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 9. E tudo isto pode ser lançado fora, rejeitado, e assim nossa luz brilhará nas trevas. Versículo 8. E encontraremos descanso junto ao Senhor. Versículo 10. Não importa o que fizemos, nem o que éramos. A cada um de nós, Jesus diz: segue-me, como fez com Levi, São Mateus, que era cobrador de impostos e virou um apóstolo. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 27. Que bom, né? Vamos aos santos do dia agora? Primeiramente, nós temos São João de Deus. Vamos saber um pouco da história desse santo. De acordo com o site rs21.com.br, é da TV Rede Século XXI, São João de Deus é o fundador da comunidade dos irmãos hospitaleiros, padroeiro dos que trabalham em hospitais e dos que propagam livros religiosos. Ele nasceu e morreu em 8 de março. O país de nascimento é Portugal, em 1495. 1495 é a data de nascimento de São João de Deus. Já o falecimento se deu em Granada, na Espanha, em 1550, aos 55 anos de idade. De família pobre, mas muito piedosa, sua mãe morreu quando ele era muito jovem e seu pai morreu como religioso num convento. Em sua juventude, João de Deus foi um pastor, muito querido pelo proprietário da fazenda onde trabalhou, o qual propôs que se casasse com sua filha e assim seria herdeiro daqueles bens. Mas João decidiu ficar livre de compromissos econômicos e conjugais, porque queria se dedicar a trabalhos mais espirituais. Foi também soldado sob as ordens do gênio da guerra Carlos V em batalhas muito famosas, e a vida militar o fez forte, resistente, sofrido. Depois de deixar o exército, decidiu se render à vida apostólica, vendendo livros religiosos nas ruas.
Ele chegou a Granada, na Espanha, cidade onde, em 1538, depois de ter ouvido um inflamado sermão de São João d'Ávila contra a vida de pecado, começou a gritar. Olha o que ele falava lá. Misericórdia, Senhor, sou pecador. Misericórdia, Senhor, sou pecador. Todos nós deveríamos dizer isso. Confessou-se com São João d'Ávila e propôs como penitência fingir-se de louco para que as pessoas o humilhassem e o fizessem sofrer. Distribuiu entre os pobres tudo que tinha em sua pequena livraria, começou a vagar pelas ruas da cidade pedindo misericórdia a Deus e por todos os seus pecados, e como as pessoas acreditavam que era louco, começaram a atacá-lo com pedras e golpes. João de Deus foi levado para o hospício, onde foi tratado com crueldade, mas todo o sofrimento era oferecido pela conversão dos pecadores. Depois de sair do hospício, fundou um hospital e ensinou, por exemplo, que a certos enfermos se deve curar primeiro a alma, se quiser obter depois a cura do corpo, a cura física. Numa ocasião, seu hospital se incendiou e, sem questionar-se, João de Deus entrou várias vezes para resgatar os pacientes. Quando passou em meio às chamas, não sofreu nenhuma queimadura, conseguindo salvar a vida de todos os pobres a quem se dedicava com tanto amor. Em 8 de março de 1555, sentindo que se aproximava a sua morte, ajoelhou-se e exclamou: Jesus, Jesus, em suas mãos me encomendo, e nesse momento faleceu. Após sua morte, recebeu de Deus muitos milagres para seus devotos e foi declarado santo em 1690. Atualmente, os irmãos hospitaleiros de São João de Deus se dedicam a cuidar dos doentes em suas centenas de casas localizadas em diferentes partes do mundo. Atendem os enfermos em todos os continentes e com grandes e maravilhosos resultados, empregando sempre os métodos da bondade e da compreensão em vez do rigor e da tortura. Temos aqui no livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia, mais alguma informação sobre São João de Deus. Deixa eu ver aqui se a biografia está curta ou longa, né? Está dizendo o seguinte: ele nasceu em 8 de março de 1495 e faleceu em 8 de março de 1550. Então, essa é a situação de São João de Deus no mundo: nascimento e morte. João nasceu em Portugal e foi sucessivamente pastor, camponês, soldado, trabalhador braçal e livreiro. Converteu-se aos 40 anos após ouvir as pregações de São João de Ávila. Organizou em Granada, na Espanha, sem meios e sem ajudantes, um hospital para os pobres. A confiança na providência divina e a caridade dos cristãos permitiram-lhe realizar sua obra. Mais tarde encontrou alguns colaboradores com os quais lançou as bases da Ordem dos Hospitaleiros, cuidou especialmente dos doentes mentais e antecipou alguns métodos da moderna psicoterapia, curando antes de tudo o espírito, para poder curar também o corpo. É uma história bonita, né? De São João da Cruz. Vamos agora a outro santo. Santo do dia 8 de março é uma santa. Santa Paula Montal Fornés de São José de Calazans. É santa de 8 de março. Na vila de Arenys de Mar, perto de Barcelona, na Espanha, nasceu Paula Montal Fornés, em 11 de outubro de 1799. No mesmo dia, ela recebeu o batismo. Paula passou a infância e a juventude em sua cidade natal, trabalhando desde os 10 anos de idade, quando seu pai morreu. O seu lazer era a vida espiritual na sua paróquia, onde se dedicou
a devoção à Virgem Maria e a Deus. Paula Montal, durante este período, constatou por sua própria experiência que as possibilidades de acesso à instrução e educação para as mulheres eram poucas. Um dia, quando estava em profunda oração, se sentiu iluminada por Deus para desenvolver este dever. Decidiu deixar sua cidade natal para fundar um colégio inteiramente dedicado à formação e educação feminina. Ela se transferiu para a cidade de Figueiras, junto com mais 3 amigas de espiritualidade mariana, e iniciou a obra. Em 1829, Paula abriu a primeira escola para meninas com amplos programas educativos que superavam o sistema pedagógico dos meninos. Assim, com seu apostolado totalmente voltado à formação feminina, se tornou a fundadora de uma família religiosa inspirada no lema de São José de Calazans, piedade e letras. Foi a sua devoção à Virgem Maria que ela teve forças para tudo. Ela deu nome para sua congregação de Filhas de Maria. As religiosas que ingressaram no grupo transmitiam o ideal de salvar a família e educar as meninas no santo amor de Deus. E continuou se dedicando à promoção da mulher e da família. Em 1842, abriu o segundo colégio em sua terra, Arenis de Mar. Nesta época, Paula Montal decidiu seguir os regulamentos da congregação dos Padres Escolápios, fundada por São José de Calazans, com quem se identificava espiritualmente. Um ano após abrir sua terceira escola, conseguiu a autorização canônica para, junto com suas 3 companheiras, se tornar religiosa escolápia. Em 1847, a congregação passou a ser Congregação das Filhas de Maria, religiosas escolápias, que ano após ano crescia e criava mais escolas por toda a Espanha. Em 1959, Paula deu a prova final de autenticidade, coragem e ternura do seu espírito modelado por Deus. Neste ano, no pequeno e pobre povoado de Olesa de Montserrat, fundou sua última obra pessoal, um colégio ao lado do Mosteiro da Virgem de Montserrat. Ali ficou durante 30 anos escondida, praticando seu apostolado. Morreu no dia 26 de fevereiro de 1889 e foi sepultada na capela da igreja da matriz de Olesa, Montserrat, Barcelona, Espanha. Foi beatificada em 1993 pelo Papa João Paulo II, que também a canonizou em Roma no ano de 2001. Santa Paula Montal Fornés de São José de Calazans, rogai por mim. Junto a Deus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. É o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das respostas devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, com Deus Todo-Poderoso, que abre essa possibilidade de nós falarmos com Ele. Qual Deus que faz isso? Só o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. Então, quando estamos falando com Deus e recebemos um não, devemos acatar. Nosso Pai terreno nos dá um não também, quando vê que é o melhor para o filho. E agora eu clamo, do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem aceitar Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, quem for batizado e arrepender-se diariamente de seus pecados,
terá a vida eterna, a vida perene, a vida para sempre, a vida perpétua, por todos os séculos dos séculos, com felicidade em plenitude. Viveremos com um corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado, quando entrou no cenáculo sem precisar abrir porta, quando subiu ao céu, diante dos discípulos, subiu no ar, mudou a aparência diante de Madalena, diante dos discípulos de Emaús, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos, quando abençoava a refeição, os discípulos de Emaús. Então teremos um corpo assim, semelhante a esse, parecido com os dos anjos de Deus. Pense nisso. Jesus é Deus. Não queira decifrar o mistério da Santíssima Trindade. 3 pessoas numa só. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, numa só essência, numa só divindade, numa só substância divina. Nós somos criaturas, somos pó, somos indignos servos, vermes. O dia que morrermos, essa parte física se transformará em vermes, em larvas em pouco tempo. O que vale é a nossa alma. Nossa alma vai para Deus e terá um corpo transformado, transfigurado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Para você ir ao YouTube, blog e Facebook. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.